complicada. E aí nos basta, ou para o Filho e a Filha de Deus amada, bastaria apenas recorrermos a Ele, visitá-lo numa capela do Santíssimo, nos alimentarmos da Eucaristia, e assim. E aconteceu com aqueles que, e a gente precisa ter um cuidado, por isso eu falava que não é um tema fácil de se pregar. Porque na passagem de Marcos 16, 9 a 11, vai fazer um relato de quando ele aparece para Maria de Madalena após a ressurreição. E ela, empolgada por ter tido a experiência ali com o ressuscitado, corre. E a palavra vai dizer que ela corre para avisar aqueles que estavam próximos dele, aqueles que estavam ali caminhando, e eles não quiseram acreditar. Não era nenhum estranho, não era nenhum desconhecedor de tudo aquilo que Jesus ia viver. É aqueles que estavam com ele. Um sinal de alerta já se acende para nós. Nós precisamos ter cuidado. Por isso nós temos que rezar: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu caminho contigo, aumenta a minha fé, para que essa fé, irmãos, nos sustente em todos os momentos, sobretudo nós que estamos buscando Jesus. Porque senão corre o risco de acontecer, de nós duvidarmos, de nós, na hora da provação, da dificuldade, colocarmos em xeque a existência de Deus. E isso é perigoso para nós cristãos. Por isso nós precisamos ser coerentes com a nossa fé. Também quando Jesus caminha sobre as águas, nós temos ali o relato de Pedro. O Senhor se aproxima caminhando sobre as águas daquela barca. Quem está ali? Os que estavam caminhando, os que eram próximos dele. Pedro duvida que era o Senhor. E o Senhor chama então Pedro: vem, porque ele desafia o Senhor. E Pedro se lança nas águas, caminha até certo ponto. Mas como o vento fica ainda mais forte, Pedro tem medo. Outro alerta. Nós precisamos ter cuidado. Então o Senhor diz a Pedro: vem. E o Senhor vai dizer, quando Pedro começa a ter medo: homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Você já pensou se a gente conseguisse quantificar a nossa fé? Você poderia bater no peito e dizer assim: ó, eu sou um homem, eu sou uma mulher de fé. De 0 a 10, né? Quando a gente vai para a fisioterapia, estava na fisioterapia agora e a mulher pergunta: de 0 a 10, qual é a sua dor? De 0 a 10, qual é a tua fé? De 0 a 10, qual é a tua fé? A fé, ela vai nos sustentar. E ela nos sustenta naqueles momentos assim. Caminho nesse movimento há 30 anos. E há cerca de 11 anos, eu descobri que eu sou uma mulher de fé. Mas essa fé que precisa ser alimentada através da oração. Quando vêm as dificuldades, a gente tem aquela serenidade que não vem de nós, mas do Espírito. Esse Espírito que nós invocamos, dessas ave-marias que nós pedimos a intercessão da Mãe. É desses momentos de intimidade, de oração, que a nossa fé vai sendo alimentada e vai gerando em nós uma convicção desse Deus que nós servimos, que dentro de poucos dias nós iremos crucificá-lo novamente, e temos crucificado
nossas atitudes, mas nós reviveremos a paixão, a morte do Senhor. E com a morte, com a paixão e com a morte do Senhor, precisa morrer também a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. A gente precisa ser ousado nas nossas orações. Quando a gente pede: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, dá-me humildade, dá-me a simplicidade, dá-me uma vida de oração. Nós precisamos ter a coragem, quando nós pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, de renunciar ao pecado, de buscar, de trilhar um caminho de santidade. Irmãos, quando o Senhor aumenta a nossa fé, nós temos esse desejo ardente de fazer a vontade dEle. Não porque nós somos os melhores, não porque nós somos os fortões, é porque há em nós um Espírito que se move em nós e nos leva a se aproximar cada vez mais dEle. Eu já partilhei isso aqui e eu descobri que eu era uma mulher de fé no momento mais difícil que eu já vivi nesses 47 anos de idade que eu tenho. Foi quando eu descobri o diagnóstico do meu filho. Irmãos, mas dentro de mim, e não é porque eu já choro, eu já sou mole por natureza, mas naquele momento em que eu recebi aquele diagnóstico, uma frase pulsava no meu coração: eu sei o Deus em que eu depositei a minha confiança. Era essa frase. Depois que eu passei por todo aquele sofrimento, né, do laudo, do diagnóstico, de tudo aquilo obscuro ainda, aquele mar que eu não sabia, aquelas ondas agitadas que se levantavam, mas tudo que ainda viria depois desse diagnóstico. Mas ali, quando o Senhor colocava essa frase no meu peito, depois e hoje, olhando para trás, eu falo: realmente, só tendo fé, não por merecimento meu, mas porque o Senhor, porque eu sabia literalmente no Deus em que eu estava depositando e que eu tenho depositado ao longo desses 30 anos. A gente passa pelo sofrimento de forma diferenciada. A gente sofre e sofre muito. Só que a gente passa com um novo olhar, buscando em Jesus as respostas para o sofrimento. Às vezes acontecem coisas comigo que eu falo assim: meu Deus, essa pessoa desse mundo. Esses dias eu estava fazendo uns exames cardiológicos e tudo, e eu tenho hipotiroidismo, trato, tenho uns nódulos ali pequenos, e a mulher assim, né, se assustou, me mandou para um cirurgião de pescoço e cabeça. Quando eu cheguei nele, ele falou assim: não, pode dormir tranquilo. Eu falei: meu irmão, eu não estou perdendo meu sono por conta disso não, pode dormir tranquila, ela te assustou. Não assusta. Sabe por quê? Porque a gente tem a nossa confiança depositada no Senhor. Não é porque é melhor, não. É porque a nossa confiança está no Senhor. E por isso nós precisamos. Mas aí, né? Esses meio que titubearam na fé, né? Pedro, aqueles que estavam ali caminhando. Mas eu quero te apresentar um personagem bíblico por nome Elias. E aí eu quero que você pegue a sua palavra agora, em 1 Reis, capítulo 19. Reis, 1 Reis. Quem está com a Bíblia da Ave Maria aí, na página 391. 1 Reis 19, nós vamos refletir aí nos versículos de 3 a 8. Eu não sei se você conhece a história de Elias. Mas olha, Elias era um homem do fogo. Era um profeta. Elias orava e a chuva cessava. Elias voltava a orar e a chuva retornava. Elias era um profeta, um homem de Deus, que denunciava os reis que serviam a deuses estranhos. Então presta atenção no que acontece a partir aí do versículo. Elias, sendo um homem de fé, sendo um homem da palavra, profeta, um homem de oração,
Elias faz uma oração, e presta atenção nessa oração de Elias. Elias teve medo e partiu, a fim de salvar sua vida. Chegando a Betsabeia, em Judá, deixou ali o seu servo e caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Olha a oração de Elias. Basta, Senhor, disse ele, tirai minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão, cozido debaixo da cinza, e um vaso de água. Comeu e bebeu, e tornou a dormir. O anjo do Senhor tocou-o a segunda vez, dizendo: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Mesmo os homens de fé, de oração, mesmo os profetas, eles têm por um momento a sua fé abalada. Mas Elias era um homem da oração, ele era um profeta. E o Senhor imediatamente manda um anjo que toca. E você sabe por quê que Elias fugiu para o deserto? Por que ele fez essa oração? Basta, tirai minha vida. Porque ele denunciava, ou ele denunciou os profetas de Baal, um Deus que tinha cerca de 450 profetas, e ele os desafiou. Se Baal mesmo era o Deus a quem aquele povo devia seguir, que Baal se manifestasse na frente deles. E eles montaram altares, fizeram oferendas, clamaram, pediram, fizeram por muitas horas orações, e Baal não se manifestou. E Elias então ergue um altar e invoca o Deus poderoso, e o Deus do céu, o Deus a quem nós servimos, manda fogo. E todas aquelas pessoas creram. Mas Acá, que é o rei, informa Jezabel, a sua esposa. E Jezabel então fala que dentro de 24 horas cessaria com a vida de Elias. Elias então tem medo e foge. Irmãos, para o homem de fé, Deus abre um caminho. Essa é uma canção que nós cantávamos. O homem que tem fé tem a mão poderosa de Deus que o sustenta, que o guia. Por mais que venham situações para tirar a nossa paz, para tirar a nossa fé, o Senhor a alimenta, enviando os seus anjos poderosos. Por isso eu te apresento a vida de Elias, que você faça uma meditação profunda sobre a vida desse profeta, desse homem de Deus. E se você está com a sua fé abalada, se você precisa que essa fé leia, medita e fala: Senhor, por vezes eu tenho feito essa oração de morte, mas não é o desejo. E Deus conhecia o coração de Elias, sabia que eram palavras vãs. Por isso Deus manda os seus anjos. Irmãos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos homens e mulheres que devemos ter uma fé inabalável. Nada do que a gente está passando hoje, e eu não tenho conhecimento do teu sofrimento, assim como tu também não tem conhecimento do meu, mas nada que a
ser um degrau para fazer com que a sua fé cresça um pouquinho mais. Mas humanamente, nós não temos força. Quem tem força de dizer, eu sou um homem, sou uma mulher de fé, senão pela ação poderosa do Espírito Santo? Por isso precisa ser uma oração constante. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Sem o Espírito Santo, sem a força que vem do alto, nós não conseguimos. Nós fraquejamos. Nós queremos morrer. Nós dizemos para o Senhor, basta Senhor, basta Senhor, basta. Se nós não temos aquela força do Espírito, se o Espírito não age nas nossas vidas, se nós não invocamos, se nós não desejamos trilhar esse caminho de santidade, as provações elas vêm e elas vêm para nos derrubar. Quantas pessoas hoje sofrendo, quantas pessoas hoje padecendo, quantas pessoas hoje no pecado, quantas pessoas hoje profanando os altares, os sacrários. Por quê? Porque não tem essa força do Espírito para se levantar. Por isso nós precisamos dizer todos os dias, vem Espírito Santo e aumenta a minha fé. Vem Espírito Santo e aumenta a minha fé. Quero te dizer que não tem luta. Não tem luta que possa nos derrubar. Não tem enfermidade, não tem diagnóstico, não tem, irmãos. Por mais que seja difícil. E aí você pode dizer, você não sabe o que eu estou passando. Mas eu sei o que ele passou. E o que ele passou, nenhum de nós chegamos nem a 1/1000 da sua dor e do seu sofrimento. E ele sofreu para nos dizer isso. É possível. A vitória é certa. Então se levanta através de uma vida de oração. Alimenta nesse tempo de quaresma penitências, e todo sofrimento oferece a Deus. Eu tenho aprendido isso. A gente faz por vezes, irmãos, sacrifícios, as missas penitenciais, nós participamos das vias sacras, das vias nas ruas, como é aqui, e nós não oferecemos. E por vezes a nossa oração ela fica assim um pouco meio que perdida, vã. Todo sofrimento, por mínimo que seja, aquela tela que você deixa de acessar no dia do grupo de oração, aquele jejum que você faz, a abstinência de carne ou de qualquer outra coisa, nós precisamos oferecer, por simples que seja, mas oferece, dá uma causa. Às vezes a gente ora, e esse tempo o Senhor tem me chamado a isso. Combater, sabe? Quando você vai no especialista, se você tem problema de coração, ele vai tratar as dores do coração. Mas se você precisa do endocrinologista, ela vai tratar a minha tireoide. Sabe? Age na causa. A nossa oração ela precisa ser assim também. Nós precisamos agir no foco. É aquele pecado que eu preciso ser fortalecida. Eu vou orar ali, em cima daquele pecado. Senhor, me fortalece. Senhor, me ampara. Senhor, me sustenta. Aumenta a minha fé, para que eu vença esse pecado. Aumenta a minha fé, Senhor, para que eu seja uma pessoa mais paciente. Aumenta a minha fé, Senhor, para que eu seja uma esposa mais amorosa, uma mãe mais dedicada. E assim, irmãos, aos poucos o Senhor vai trabalhando. O Catecismo da Igreja Católica, quando ele traz ali a definição do que é a oração, e eu gosto muito, 2592, se eu não me engano, 2500 e pouquinho ali começa a falar sobre essa definição de oração. E logo no primeiro número traz uma definição
repetir a oração segundo Santa Teresinha. E vai dizer assim, que a oração, aquele olhar voltado para o céu, é aquele grito de socorro. A oração é um grito de socorro. Quando nós pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, nós estamos fazendo esse grito de socorro. É uma oração. É uma oração, um olhar voltado ao céu. Por vezes um pensamento basta, vai dizer ainda Santa Teresinha. Mas é aquele olhar que eu me volto para o Senhor. É como se eu dissesse assim: Senhor, eu não posso sozinha. Por isso eu preciso do teu auxílio. Por isso esse pedido de socorro. Isso define a oração. Isso define. E à medida que a gente vai orando, à medida que a gente vai rezando, a nossa fé vai sendo sustentada e alicerçada na rocha. E é engraçado como isso automaticamente vai passando para os nossos filhos, e eles vão tendo essa dimensão também de que eles precisam buscar a Deus. A gente alimenta não só o nosso corpo, mas a gente alimenta também o corpo dos nossos filhos quando nós colocamos o alimento na mesa, quando tem o arroz, o feijão, o pãozinho, o cuscuz de cada dia. E a gente pergunta quando ele está estudando, quando ele está lá ocupado: você já comeu hoje? Você já lanchou? Você já veio almoçar? Mas por vezes nós ficamos com um déficit grande, porque nós não perguntamos se ele já rezou, se ele já orou no dia de hoje. Assim como a gente precisa alimentar o corpo, nós precisamos também alimentar a alma. E nós somos responsáveis por isso. Você pai, você mãe, tem essa responsabilidade espiritual também, no crescimento, na educação do seu filho. Mas é através, irmãos, pedindo na oração, conversando com o Senhor, estabelecendo uma via de intimidade, que a nossa fé vai ser aumentada. Precisamos pedir: aumenta minha fé, com um ejaculatório. E à medida que o Senhor for aumentando, nós teremos a força, assim como Elias teve, de caminhar, de renunciar àquela oração, aquelas palavras malditas. Nós teremos força para renunciar ao medo, assim como Elias renunciou, e sermos profetas nesse tempo. O mundo carece de profetas. Nós precisamos denunciar o mal. Nós precisamos denunciar as realidades de mortes que têm se levantado contra as nossas famílias. E quem faz isso? O profeta, o ungido do Senhor. Não ter medo se as provações vierem para aumentar, para que a nossa fé seja alimentada e para que a gente, ao final, a gente possa passar pela dificuldade e depois dizer, bater no peito com toda a convicção e dizer: eu sou um homem, eu sou uma mulher de fé. E o Senhor precisa, o Senhor quer esses filhos e filhas ousados na fé. Por isso eu te convido ainda a ficar de pé, e nós vamos rezar por um momento após a canção. Nós vamos rezar pedindo que o Senhor aumente, que o Senhor, eu não sei como anda a chama aí do teu coração, se pode dizer que tem uma fogueira ardente, um fogo abrasador aí, ou se é uma chama de vela, uma chama que já está quase se apagando. Mas nessa noite eu sei que ao invocar o nome do Senhor, que ao pedir que o Senhor aumenta a nossa fé, o Senhor vem de forma prodigiosa, irmãos. O Senhor realiza milagres. Por
deseja ter essa fé aumentada, se você deseja ter essa fé alicerçada na rocha, se em algumas coisas ainda da nossa doutrina, da fé católica, você tem dúvidas, vai nesse momento assim se abandonando na presença do Senhor, vai analisando a tua vida, vai tendo esse momento de intimidade com o Senhor. Por vezes nós queremos pedir que o Senhor aumente a nossa fé, para que a gente não sofra tanto no momento da dificuldade. Mas quantas são as verdades da igreja que nós questionamos? Irmãos, renuncia a isso. Pede ao Senhor que te dê essa fé de contemplar o novo de Deus que vai se manifestar, o novo de Deus que se manifesta em cada Eucaristia, em cada confissão. Se você não tem buscado o sacramento da confissão, da penitência, se você acha que uma vez ao ano basta, a igreja nos pede isso, mas nos pede porque conhece a nossa fraqueza. Nós que fizemos a experiência, irmão, com o ressuscitado, nós precisamos estar de forma mensal, se assim for, semanal que seja, dependendo do pecado, mas nós precisamos estar cada vez mais próximos do confessionário, buscando se reconciliar com Deus e com o próximo. Vai analisando. É tempo de quaresma, é tempo de revisitarmos o nosso interior, é tempo de pedir ao Senhor que nos cure, é tempo de pedir que o Senhor nos liberte, sim, mas é importante darmos passos firmes na fé, combatermos aquele de forma assertiva, aquilo que tem nos tirado ao longo do ano da presença do Senhor, os pecados de estimação. E nós precisamos estar limpos para que o preenchimento do Senhor se dê em todas as áreas da nossa vida. Por isso vai cantando, coloque a mão sobre o teu coração. Quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, e o medo se instala no lugar. Esqueço da tua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz e dizer: acalma minha tempestade, acalma o meu coração, levou
Aumenta, Senhor. Vai pedindo isso. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta, Senhor Jesus, a nossa confiança, Senhor. Vai desejando isso, vai orando, vai pedindo isso. Que a nossa fé seja uma fé inabalável. Que nesta noite o Senhor possa, com o seu Espírito Santo, nos batizar com uma fé expectante. Irmãos, que essa quaresma, que esse tempo novo que a igreja se prepara para viver, irmãos, que esse tempo possa produzir frutos de fé dentro de nós. Que tudo aquilo que nós estamos passando, que toda dor, que toda dificuldade, e nós sabemos que irá passar, como bem diz a canção, só nos basta esperar. E nesse tempo de espera, nós precisamos alimentar essa fé, para que a gente não se perca, para que a gente não vacile na oração. Por isso vai pedir essa constância na oração. Fala, Senhor, eu quero ser constante na minha oração. Eu quero ser constante nos meus momentos de intimidade. Eu quero ser constante na missa. Vai desejando isso. É a missa, é a Eucaristia, é o rosário, é o texto da madrugada. É isso que vai te sustentar até esse momento em que a vitória vai chegar. Por isso vai pedindo, Senhor, me sustenta. Fala isso para o Senhor. Senhor, eu estou quase me perdendo, Senhor. Eu estou com medo, eu estou insegura, mas me sustenta com a tua mão poderosa. Estende a tua mão para o Senhor. Assim como Santa Teresinha vai dizer, que é aquele grito de socorro. Olha para o céu, olha para o céu e fala, Senhor, olha para as minhas fraquezas, olha para aquilo que está querendo me consumir, e aumenta, Senhor, aumenta, alimenta minha fé nesta noite. Vai desejando isso. Aumenta minha fé em ti. Não me deixa, Senhor. Solta a tua voz, vai fazendo essa oração. Vai recorrendo àquele que pode te sustentar. Se você não ora em línguas, vai dizendo Jesus, Jesus, Jesus. Foi um nome poderoso. Esse nome poderoso deu a vida por você. Esse nome poderoso te ama. Esse nome poderoso tem te sustentado até o dia de hoje. Por isso invoque constantemente na tua vida. Vai orando agora e vai dizendo Jesus, Jesus, Jesus. Se você não tem palavras, se você não tem uma oração bonita, invoque sobre a tua tristeza, invoque sobre a tua depressão, invoque sobre a sua casa, invoque sobre o seu ambiente de trabalho. Esse nome poderoso que te ama, que não olha para o teu pecado, mas olha para você, filho amado dele. Por isso vai dizendo, Jesus, eu te amo. Jesus, Jesus, Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome tem o poder de aumentar a tua fé. Tem uma pessoa que tem cedido muito aos maus pensamentos. O Senhor me coloca no coração de pensamentos negativos, pessimistas. A palavra correta é isso, como se você estivesse deixando a sua alma ser consumida por esses pensamentos pessimistas, de que não está adiantando, de que não está dando certo, de que não tem mudança. O Senhor hoje quer, pela força do Espírito Santo e pelo dom da
pela fé, dissolver isso dentro do teu coração, para que você reerga destes pensamentos negativos. O Senhor diz para você hoje: esses pensamentos são só pensamentos, eles não são reais. Eu